Paz do Senhor Jesus, querido irmão ou irmã, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à série Deus ainda usa profetas, eu quero trazer aqui uma palavra para você no livro do profeta Miqueias, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. É muito ousado esse profeta ao fazer essa declaração. Ele está dizendo, eu, porém, como se dissesse você, eu não sei, mas eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. É uma frase muito ousada. E com base nessa declaração do profeta, eu me atrevo a dizer que essa é uma marca dos verdadeiros profetas de Deus. Tá? Eles têm ousadia e são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e que ainda por cima sabem disso. O profeta Elias sabia que estava cheio do Espírito de Deus, o profeta Eliseu também, tá? Mas até mesmo o profeta Samuel, veja 2 Samuel 23, verso 2, e também o profeta Ezequiel, veja Ezequiel 3,14. Todos esses personagens, eles estão cheios do Espírito de Deus e eles têm consciência disso, eles têm noção de que o Espírito de Deus está na vida deles. É coisa maravilhosa. Tá? Então, nós percebemos que um profeta de Deus, ele não tem dúvida de que se está cheio ou não do Espírito Santo do Senhor. Tá? O profeta Miqueias aqui, ele é contemporâneo de Amós, de Oséias e de Isaías. Então, com base no que Amós, Oséias e Isaías falaram, nós temos uma melhor visão ou visualização de como que era os dias do profeta Miqueias. Tá? Então, uma das coisas muito importantes era a questão do culto, da qual Miqueias está falando. O culto a Deus. E no caso, o culto daqueles dias, dos dias do profeta Miqueias, era vazio da presença de Deus. Imagina você ir na igreja várias vezes na semana, no mês, no ano, e nunca sentir a presença de Deus. Porque os cultos são vazios da presença de Deus. Então, esses são os dias do profeta Miqueias. E como que nós podemos comprovar isso biblicamente? É muito simples. Veja o livro de Amós, capítulo 5, do verso 21 ao 23. Está bem claro que Deus não se agrada do culto como não frequenta o culto. E veja também Isaías, capítulo 1, versos 11 a 15, que está mais claro ainda. Então, quando você percebe que nos dias do profeta Miqueias os cultos eram vazios da presença de Deus, mas, ao mesmo tempo, o próprio profeta Miqueias está dizendo, eu, porém, enquanto vocês estão vazios, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Quando você percebe isso, cultos vazios, mas o profeta está cheio, significa que esse profeta não precisa frequentar cultos para ser cheio de Deus. Tá? E isso é uma lição maravilhosa para mim e para você. Porque nesses últimos dias que estamos vivendo, sabendo que Jesus está voltando, é normal que muitas igrejas esfriem, como o próprio Senhor falou, e o amor de muitos esfriará. Mas nós temos na Bíblia um exemplo de um profeta que os cultos na sua igreja são vazios, são frios, são gelados, mas ele é cheio do Espírito Santo de Deus. O que prova que existem outras formas de você se manter cheio do Espírito de Deus. Eu não quero aqui desmerecer o culto de maneira nenhuma, longe de mim tal coisa. Até porque gosto muito de cultuar ao Senhor, de ir à igreja, de me reunir com os irmãos. Não é essa a questão aqui.
Ok? Até mesmo porque o apóstolo Paulo deixa claro que quando nós nos reunimos como igreja, nós podemos tranquilamente nos encher do Espírito Santo do Senhor. Veja Efésios, capítulo 5, versos 18 a 20. Ok? Mas a questão aqui dessa mensagem é que eu quero destacar essa lição do profeta Miqueias. É possível você ser cheio do poder do Espírito de Deus, mesmo quando o culto é vazio. Então aprenda isso, irmão e irmã, Deus está falando contigo. Chega de você ficar procurando por aí festividades para se encher de Deus. Chega de ficar procurando por aí a oração do João do Fogo. Não, se o João do Fogo fizer uma oração por mim, aí eu vou ser cheio. Não, se a Maria do Manto, pôr a mão na minha cabeça, aí eu vou ficar cheio. Para com isso, irmão, para com isso. Chega de ficar colocando a culpa na igreja, dizendo coisas como, eu estou desanimado porque a minha igreja não prega direito, eu estou vazio porque os cultos são gelados. Para com isso, irmão, para com isso. Chega de ser menino. Se o culto está vazio de Deus e gelado do Espírito, então seja você como o profeta Miqueias. Nesses últimos dias, ande no Espírito, mesmo quando ninguém anda. Seja cheio quando todo mundo está vazio. Tá? Não morra espiritualmente só porque a sua igreja é gelada. Busque o fogo que vem do alto. Tá? Busque na madrugada, pela oração, pela meditação bíblica. Tá? E aí sim, seja cheio de Deus e entre naquela igreja para incendiar o lugar. Uma pergunta: o que acontece quando o profeta está cheio do Espírito Santo? O que acontece? Você consegue imaginar quando você tem ali um pastor, ou um pregador, um profeta cheio do Espírito de Deus? Bom, eu imagino que alguém aí vai pensar um monte de coisas. E eu confesso que eu, particularmente, quando fazia essa pergunta, o que acontece quando tem alguém cheio de Deus? Eu, na minha adolescência, eu pensava que quando tem alguém cheio de Deus, então a igreja vai explodir de glória a Deus e aleluia. Se tem alguém cheio de Deus, então o silêncio não vai existir durante o culto todo. Se tem alguém cheio de Deus, então os irmãos vão pular, vão gritar, vão sapatear. Eu pensava que quando o Espírito Santo de Deus ele vem, ou quando alguém está cheio, eu pensava que só servia para isso. Olha a limitação, pensamento pequeno. Mas o profeta Miqueias, no seu livro, está nos ensinando justamente o outro lado, está nos mostrando o outro lado. Ele está cheio do poder? Sim, ele está. A palavra de Deus é a verdade, é inerrante, e ele está dizendo, eu, porém, estou cheio do poder. Ele está cheio do Espírito Santo? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Miqueias está cheio do Espírito Santo. O texto está dizendo, eu estou cheio do poder do Espírito Santo, do Espírito do Senhor. Então ele está completamente cheio. E aí eu pergunto para você, para quê? Por que Deus o encheu? Por que Deus o escolheu e derramou do seu Espírito sobre ele? E como é possível ele estar cheio do Espírito Santo e os cultos serem gelados e vazios da presença de Deus? Será que o Miqueias, pregando lá no culto, não podia incendiar o culto? Por que o culto continua vazio se ele está cheio? Você percebe a situação? Então o que está acontecendo? Olha o texto que nós lemos, Miqueias 3:8. Ele está dizendo, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Para quê? Para anunciar ou para declarar para Jacó a sua transgressão e para Israel o seu pecado. Então ele está cheio de Deus para denunciar pecado. Ele está cheio de Deus para falar das transgressões do povo. Ele está cheio de Deus para alertar sobre a ira de Deus que está próxima, o juízo de Deus que está chegando. Então, profeta cheio de Deus nem sempre é para bancar o animador de igreja, o animador de auditório. Profeta cheio de Deus nem sempre é para fazer milagres e curas. O profeta cheio de Deus também denuncia pecado, também expõe a maldade, também traz uma mensagem do juízo divino. Se o culto está vazio da presença de Deus, nas palavras do profeta Miqueias, é porque tem pecado em algum lugar. Veja o texto, nós lemos o verso 8, veja o verso 9, 10, 11 e 12. Você vai ver que tem pecado.
E é para isto que o Senhor, Ele me encheu do seu Espírito, para ter ousadia de falar a verdade. Tá? Doa quem doer, custe o que custar. Ok? Vai custar talvez o seu status, vai custar oportunidade para você, vai custar, não sei, a sua imagem, as pessoas, alguém vai entender errado, vai custar alguma coisa, sempre custa, mas preste atenção. Talvez você não seja um sacerdote, alguém da liderança, o Miqueias também não. Talvez você não seja um levita, o Miqueias também não foi. Talvez você não seja um profeta reconhecido, o Miqueias também não foi. Talvez você não seja rico, o Miqueias também não foi. Mas foi cheio do Espírito Santo, e é o que Deus quer fazer. Se Deus te encheu do Espírito Santo, se foi você que Deus escolheu, né, para encher do seu Santo Espírito, então abra a boca, homem, mulher de Deus, abra a boca, fala e não te calas, deixa Deus usar a sua vida. Deixa, porque isto é o princípio de um grande avivamento que Deus vai mandar na nossa nação. Eu creio que Deus tem um avivamento para mandar nesse Brasil e Ele está procurando pessoas para usar. Você que está aí escutando por acaso, Deus está procurando pessoas para usar. Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo. E não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Leia Salmo 101, versos 6 e 7, Lucas 10, verso 2, João 4, 23. E se você deixar Deus usar a sua vida, Ele vai te usar até o seu limite. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Fique com essa palavra, guarde no seu coração, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Comenta aqui abaixo se Deus falou contigo. Um abraço, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.